Olá, pessoal do outro lado da telinha. Hoje nós vamos ter uma aula super prática e super rápida sobre alguns termos da oração, sujeito e predicado. Está preparado? Vem comigo. Olha, nós vamos estar falando hoje sobre o núcleo do sujeito, sujeito, predicado, objeto, predicado do objeto, predicativo do sujeito. Predicativo do objeto, predicativo do sujeito fazem parte também, eu os identifico no sujeito e predicado, certo? Então vamos começar. O que é o sujeito? Sujeito é a parte da oração de quem eu falo algo ou dou alguma informação. E o predicado é tudo que eu falo a respeito do sujeito. Vamos para a frase? Maria é educada. O que a Maria é? Primeiro, de quem que eu estou falando? Estou falando da Maria. E o que a Maria é? Qual a característica que eu estou dando para Maria? Ela é educada. Então, de quem eu estou falando? Maria. E o que a Maria é? Que característica que eu estou dando para Maria? Ela é educada. Bem, existem algumas formas de identificar o sujeito em uma oração. Como que eu identifico esse sujeito na oração? Eu faço uma pergunta. Eu coloco o que ou quem no verbo, onde eu encontro o verbo na oração. Então, a primeira coisa, vamos identificar o verbo dessa oração. Júnior está cansado. Qual é o verbo dessa oração? Lembrando que o verbo é aquela palavra que indica uma ação, certo? Júnior está cansado. O que está identificando? Que Júnior está cansado. Qual é o verbo? O verbo está. Então, para eu descobrir o sujeito, eu vou fazer a pergunta para o verbo estar. Quem está cansado? E aí, o que eu falar, a resposta será o sujeito. Vamos lá? Quem está cansado? Responde aí. Muito bem, você respondeu certo. Júnior está cansado. Então, Júnior é o sujeito e está cansado é o predicado. Colocando agora aqui, sujeito é de quem eu falo. E predicado é o que eu falo a respeito do sujeito. Certo? Muito simples, né, gente? Com certeza vocês estão tirando isso de letra, tá? Vamos voltar aqui. Nós já vimos o que é o sujeito, que é de quem eu falo dentro da oração. Nós já vimos o que é o predicado, que é tudo aquilo que eu falo a respeito do sujeito, certo? E agora nós aprendemos como nós podemos identificar esse sujeito na oração. Agora, eu coloquei aqui algumas frases para você agora colocar em prática o que você aprendeu. O vento anunciava a chegada da chuva. Vamos relembrar o que eu disse? A primeira coisa, identifica o verbo. Onde é que está o verbo? Anunciava. Agora você vai fazer a pergunta para o verbo. Lembra? O que ou quem? Quem anunciava a chegada da chuva? Quem, gente? O vento. Então, o vento é o sujeito. Anunciava a chegada da chuva é o quê? Predicado. Muito bem, você está acertando todas, hein? Vamos lá. E nós temos também o núcleo do sujeito. Eu já identifiquei o sujeito, já identifiquei o predicado. Agora eu vou identificar o núcleo do sujeito. Nós sabemos que o núcleo é a parte principal, certo? Vamos aqui observar. O que é o núcleo do sujeito? É a palavra fundamental do sujeito. Vamos, por exemplo, a torcida animada lotou o ginásio. Vamos descobrir quem é o sujeito novamente. Nós vamos fazer isso várias vezes aqui na minha explicação, hein? Faz a pergunta para o verbo. Cadê o verbo aí, gente? O verbo é torcida? Ainda bem que você disse que não. O verbo é animada? Não. Lotou indica ação. Então, esse é o verbo. Eu vou fazer a pergunta para o verbo. Quem lotou o ginásio? Quem foi? A torcida animada. Ah, professora, eu pensei que o sujeito era só uma palavra. O sujeito é tudo aquilo que vem antes do verbo, certo? Então, agora nós vamos descobrir onde eu vou encontrar o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito, como eu falei, é a parte principal do sujeito. Então, você não vai mais olhar para o predicado, não. Esquece, nós estamos falando só do sujeito. Vamos ver qual é a palavra principal aqui? A torcida animada. Para eu descobrir a palavra principal, eu tenho que tirá-la do texto. Se o texto continuar com sentido,
ela não é a palavra principal. Se eu deixar ela no texto e o texto ter sentido, ela é a principal. Se eu tirá-la e o texto perder totalmente o sentido, então ela não é a principal. Vamos lá. A torcida animada. Vamos continuar. Vamos tirar primeiro o animada? Não vamos falar agora o animada, tá? A torcida lotou o ginásio. A oração fica com sentido? Olha, a torcida lotou o ginásio. A torcida continua com sentido. Então, se eu deixar o nome torcida, continua com sentido. Agora, vamos tirar o animada? Aliás, vamos tirar o nome torcida? A animada lotou o ginásio. Fica com sentido? A animada lotou o ginásio hoje. Se eu chegar assim e falar para você essa frase, vai ter sentido? Não vai. Então, a parte principal, ou seja, a parte que se eu tirar ela da oração, fica sem sentido a oração, é a palavra torcida. Então eu chamo isso de núcleo do sujeito. É a palavra que se eu tirá-la da oração, a frase fica sem sentido. Tá? Pronto. Essa já foi. Agora nós vamos para o predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? É a palavra que dá característica ao sujeito. Todas as vezes que você vê numa frase uma característica, aquela lá vai ser predicativo do sujeito ou predicativo do objeto. Agora eu vou ajudar vocês a identificar se ela é do objeto ou do sujeito, tá? Vamos lá. Nós vamos continuar identificando o sujeito da mesma forma. Ela entrou em casa apressada. Quem foi primeiro lá? Qual é o verbo? Vou pegar um azul para ficar melhor. Quem é o verbo? Verbo entrar, né? Entrou, do verbo entrar. Eu vou fazer a pergunta daqui, ó. Quem entrou em casa apressada? Quem foi? Diz aí comigo. Certo, eu sabia que vocês iam acertar. O sujeito é ela. Ela entrou em casa apressada, certo? Agora você vai identificar, para saber o do predicativo, se ele é sujeito, se ele é do sujeito ou se ele é do objeto, eu vou para a característica. Que característica que eu estou dando nessa frase aqui? Apressada. O que é uma pessoa apressada? Aquela que anda rápido ou aquela que faz as coisas de uma forma rápida, certo? Então é uma característica que eu estou dando, uma qualidade para a pessoa. Agora chegou a hora. Esse apressado aqui está se referindo quem? A ela, que ela é apressada, ou esse apressado está se referindo à casa apressada? Responde aí, não vai errar, pelo amor de Deus. A apressada está se referindo a ela. Então, se a característica está se referindo diretamente ao sujeito, eu tenho o quê? Um predicativo do sujeito, ok? Agora nós vamos ver o predicativo do objeto, que é mais ou menos a mesma coisa, com a diferença que o predicativo vai se referir ao objeto direto ou indireto. Vamos lá. O que é o predicativo do objeto? É o termo que complementa o objeto direto ou indireto. Agora você vai ver, vai conseguir identificar a diferença, tá? Nomeei Luiz, meu secretário. Vamos lá de novo, voltar a identificar sujeito, identificar predicado, para a gente saber quem é o predicativo dessa oração. Nomeei Luiz, meu secretário. Vem cá, quem é o sujeito? Nomeei Luiz, o meu secretário. Tá aí o sujeito. Como é que eu chamo esse sujeito quando ele não aparece? Se o verbo está nomeei, quem foi que fez isso? Eu nomeei Luiz como meu secretário. A pessoa, que é a primeira pessoa, não está aparecendo, mas eu sei que é eu nomeei Luiz, o meu secretário. Agora olhe bem para cá. O secretário se refere a mim ou se refere ao Luiz? O secretário se refere ao sujeito, que sou eu que nomeei, ou se refere ao Luiz? Quem é? Diz aí. Ao Luiz. Vocês estão acertando todas, hein? Então, quando a característica, a qualidade que eu estou dando a alguma coisa ou alguém se refere ao objeto, então eu tenho um predicativo do objeto. Agora, nessa questão aqui, eu vou deixar você fazer. Vamos lá. Ela viu um homem nervoso. Nesse caso aqui, o sujeito está aparecendo. Vamos descobrir o sujeito?
Identifica primeiro o verbo para descobrir o sujeito. Cadê o verbo? Ela viu um homem nervoso. O verbo é ela? Hã? Ah, muito bem. Você sabe que o ela é o quê? Entra lá nos pronomes pessoais. Primeira pessoa eu, depois tu, ele ou ela, no singular, né? Então não é verbo. Viu. Acharam o verbo, não foi? Ela viu do verbo ver. Agora eu faço a pergunta daqui. Quem viu um homem nervoso? Quem foi que viu? Ela. Ela é o quê? Sujeito. Eu já identifiquei o sujeito. Agora vamos identificar a característica que está dando durante a oração alguma coisa. Nervoso, a característica. Esse nervoso aqui está se referindo a ela ou está se referindo ao homem? Responde aí. Um segundo. Já passou. Ao homem, certo? Então eu tenho um predicativo do objeto quando a característica se refere ao objeto e não ao sujeito. Voltando em rápidas palavras, recapitulando para eu saber se vocês aprenderam mesmo. Sujeito e predicado. Sujeito é a pessoa de quem eu falo. Predicado é tudo aquilo que eu falo da pessoa. Jaqueline é uma ótima professora. Quem é o sujeito? Diz aí todo mundo na sua voz. Jaqueline, obrigada, eu me sinto muito honrada. E o predicado é uma ótima professora, certo? Já identificaram a diferença. Como identificar o sujeito? Eu faço a pergunta usando que ou quem. Quem é uma ótima professora? Obrigada, Jaqueline, certo? Depois, eu identificar o núcleo do sujeito. É a palavra principal do sujeito que, se eu tirá-la, a oração fica sem sentido. O que mais? Predicativo do sujeito. É quando eu tenho uma característica da oração e essa característica se refere ao sujeito. Predicativo do objeto. Quando eu tenho uma característica também, porém essa característica se refere ao objeto, direto ou indireto. Tá certo? Olha... essa é um pouco da nossa explicação. Vocês vão ter uma atividade para vocês colocarem em prática tudo aquilo que vocês aprenderam. A atividade vai estar na descrição desse vídeo. E caso você tenha alguma dúvida, você entre em contato com a professora, entre em contato no grupo que você está participando, certo? E eu quero um feedback legal dessa atividade que será postada aí para vocês. E o que eu sonhei fazer e falar, olha, curta, compartilhe, deixe seu like, tá? Valoriza aí a professora. Um abraço e até mais.